Vamos falar hoje sobre a blasfêmia. Por quê? Segundo Timóteo, no capítulo 3, fala sobre o coração do homem nos finais dos tempos. E mais uma das características que iriam se apoderar do coração do homem nos finais dos tempos seria o fato do homem ser blasfemo, né? A pessoa ficar blasfemando contra Deus, contra tudo que é respeitável, contra toda situação, contra as pessoas de bem, né? Então a blasfêmia tem sido um foco, né? Que Paulo naquela época ele profetizou e hoje nós temos visto isso, né? Há pouco tempo nós vimos aí aquelas pessoas, né? Fazendo como é que se fala? Né? Na rua, né? Que pegaram o crucifixo, ficaram nu, né? Agiram falando mal da igreja, de Jesus. Enfim, nós temos aí hoje em dia, de forma acirrada, muitas pessoas blasfemando, né? Contra Deus, o nome de Deus e a palavra de Deus. Então vamos falar e vamos ler um pouquinho sobre isso. A blasfêmia é uma ofensa, um insulto, uma difamação a Deus como ao seu nome. É também uma palavra ou ato injurioso contra tudo que é respeitável. Então, blasfemar, né, é a mesma coisa que insultar, difamar, né, injuriar a Deus, a divindade, né, e também a tudo que é respeitável, como homens de Deus, mulheres de Deus, as coisas de Deus que são sagradas, insultar o dízimo, as ofertas, isso tudo a pessoa acaba, né, blasfemando quando ela começa a difamar, falar mal, tá? Aí diz assim, é também uma palavra ou um ato injurioso contra tudo que é respeitável. O respeito é parte fundamental da vida cristã, que transforma os relacionamentos com outras pessoas. Você vê, quando você respeita, você dá respeito, eu dou respeito, nós também recebemos o respeito das outras pessoas. E se nós somos de fato de Cristo, nós temos que ter essa base, né, que é o respeito para com todas as pessoas, com tudo que é sagrado, com tudo que é santo, e independente de quem seja a pessoa. Não importa se a pessoa é incrédula, se ela é da igreja, se ela é macumbeira, se ela é católica, se ela é budista. O cristão, ele tem obrigação de ter respeito para com o próximo, tá? É a base do cristianismo, é o respeito. Aí diz assim, quem é de Deus, né, tem o dever de mostrar respeito através de uma vida correta. Então você vê que mesmo sem palavras, quando nós somos pessoas respeitosas, com palavras ou sem palavras, nós vamos ter o respeito das pessoas que nos cercam. Porque a pessoa, ela conhece, ela detecta, qualquer pessoa consegue detectar uma pessoa quando ela é respeitosa, tá? Quando ela é respeitosa. Até porque a pessoa respeitosa, ela é também bem educada, né? Com as pessoas. Ela procura ser amável, ela procura ser gentil, né? Então, nas características, a gente percebe a pessoa quando ela é respeitosa. Ela não gosta de ofender ninguém, ela não gosta de denegrir a imagem de ninguém, ela não é fofoqueira, ela não fala mal dos outros. Então, a pessoa, quando ela tem respeito, ela sabe se pôr no seu lugar, né? E dar respeito. Respeito significa ter consideração, dando valor a outra pessoa. Quando se tem respeito por alguém, trata esse alguém com dignidade. Respeito também pode significar dar valor e dar importância a alguma coisa, como a lei ou as regras morais. Ou seja, eu devo respeitar as autoridades. Por exemplo, o professor é uma autoridade, o faxineiro é uma autoridade. Então, seja o policial, seja o cozinheiro, não importa quem eu tenho que dar respeito, quem eu preciso honrar, dar honra, respeitar, né? Eu vou olhar aquela pessoa, aliás, a Bíblia nos ensina sobre isso, que nós sempre temos que olhar o nosso próximo como superior a nós mesmos. Então, para a gente poder estar respeitando aquela pessoa,
procurar entender o lado daquela pessoa. Então, respeitar leis e regras morais faz parte, tá? Do respeito. A pessoa respeitar regras, né? Faz parte. O respeito é consequência do amor, não é verdade? Então, o respeito ele é consequência de quê? Do amor. Se eu digo que eu amo alguém, eu vou respeitar aquela pessoa. É igual o casal. Se a pessoa é casada, se ele diz que ama a esposa ou ela ama o marido, entre eles tem que haver o quê? Respeito, é o mínimo. Respeito. Não vai haver traições, falsidades, né? Eu até vejo um exemplo na Bíblia que eu admiro muito, a atitude de José quando descobriu que Maria estava grávida e pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que José, ao tomar conhecimento que Maria estava grávida, quer dizer, ele preferiu se afastar dela, sem denigrir a imagem dela, sem difamá-la, do que, né, ele falar para todo mundo ou deixar ela, né, ficar exposta. Você vê, ela estava grávida e era do Espírito Santo. Então ele poderia ter se sentido ofendido com aquela situação e ele poderia comentar com todo mundo e até difamar a Maria. Mas ele a amava. Então você vê, porque ele amava, ele respeitou aquela mulher e preferiu se afastar dela. Então ele deu respeito para ela, entende? E para ele também, né? Então quem ama dá valor à pessoa amada. Depois medita lá em 1 Pedro 2,17. Deus merece todo o nosso respeito, pois é infinitamente superior a nós em todas as coisas. É nosso Pai que nos ama e deu tudo para nos salvar. Por isso, merece nosso amor, nossa honra e o nosso respeito, como fala lá em 1 Timóteo 1,17. Respeitar a Deus é respeitar tudo que é bom, né? Então, se eu digo que eu respeito a Deus e eu não respeito o meu próximo, eu não respeito a Deus. Eu respeito muito a Deus. Nossa, eu respeito a Deus, eu tenho um temor a Deus, mas a pessoa não respeita o próximo, então ela não respeita a Deus. Porque se eu não respeito aquilo que eu vejo, como eu vou respeitar aquilo que eu não estou vendo? Já que Deus é um ser invisível. E a forma que nós temos de materializar o nosso respeito a Deus é justamente, né, respeitar o próximo. Respeitar o próximo. Aí diz assim: quando respeitamos a Deus, obedecemos os seus mandamentos e os seus conselhos. Quer dizer, se eu digo que eu respeito a Deus, eu obedeço e respeito a palavra dele, os mandamentos e os conselhos que Deus me dá. Eu não posso meditar na palavra de Deus, aprender as coisas de Deus, e aí eu respeito pela metade. Não, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Quando a palavra diz que a pessoa tem que dar o dízimo, a pessoa não aceita. Não, isso não é de Deus, não. Então ela não respeita. Porque ou você respeita por inteiro, ou você, pela metade, não está respeitando. Então nós temos que buscar ter esse respeito para com Deus em todos os conselhos que Ele nos dá através da palavra dele. Amém? Aí diz assim: em alguns países existem leis no Código Penal contra a blasfêmia, onde as pessoas podem variar, né? Dependendo da sua gravidade, podendo chegar à pena máxima, que é a morte. Então veja, existem países, pessoal, que se a pessoa blasfemar, injuriar, difamar o outro, ela pode ser presa, ela pode pagar fianças, ela pode pagar multa, ela pode chegar à morte, né? Existem países que levam muito a sério acerca da pessoa denigrir, defamar, blasfemar contra alguém. Aí diz assim: se as pessoas comuns agem assim diante de uma ofensa, difamação ou injúria, imagina ofender a Deus. Imagina. Aí lá em Levítico fala assim: digo-vos que Levítico não, Mateus 12, né? Diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificados e pelas tuas palavras
serás condenado. Mateus 12, 36, 37. É muito sério. Tem pessoas que às vezes chega perto de um homem, uma mulher de Deus, não importa a posição, se é pastor, bispo, obreiro, se é um simples servo, um discípulo, né? E aí chama assim, pô, tu é louco, tu é isso, tu é aquilo, fala mal, blasfema contra as autoridades de Deus, né? Então, e até para outras pessoas também, falar palavras frívolas, né? Palavras injustas, ofender, tudo isso nós vamos prestar contas no juízo final de toda palavra que sair da nossa boca. Veja que como diz aqui, pelas tuas palavras serás absorvido ou condenado. Então, veja a vigilância que nós temos que ter acerca, né, das nossas palavras. Aí diz assim, no passado, muitos morreram por blasfemar contra o nome de Deus, por não respeitar a sua divindade. A sua divindade. E aí está escrito assim, lá em Levítico. E aos filhos de Israel falarás dizendo, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Então você vê, falar mal de Deus é pedir para morrer, né? Falar palavras de maldição acerca de Deus, denigrir, né, ao Espírito Santo, falar mal, é sentença de morte. A blasfêmia é um ato de injuriar, de ofender a outrem. Tem origem na palavra injustiça e corresponde àquilo que é injusto. Se já é pesado cometer injustiça para com os homens, imagine com o Espírito Santo, já que é Ele que nos convence, né, das nossas injustiças. Se assim o fizerdes, ou fazemos, né, quem irá nos convencer das nossas injustiças? Quem nos levará ao arrependimento delas? Quem salvará a nossa alma? Veja, se é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, que nos leva ao arrependimento, né? Que nos convence de todas as coisas. Então, se nós blasfemamos contra o Espírito de Deus, então quem nos resta para nos salvar? Se Ele é o único enviado, né, pelo Senhor Jesus, hoje, nos tempos atuais, para salvar a nossa alma, para nos convencer do nosso pecado. É Ele quem nos convence que somos pecadores, que precisamos nos arrepender. Então, se nós falamos mal contra o Espírito Santo, o que nos resta então? O que vai nos restar? Quem vai poder nos ajudar? Quem vai nos convencer? Então, eu posso até pecar quando eu falei mal de alguém, eu posso até ter falado mal de alguma coisa, beleza, mas e aí? Se eu falo mal do Espírito Santo? Porque se eu falar mal dessas outras coisas, o Espírito Santo, se eu falar mal de alguém ou de coisas, o Espírito Santo, ele vem e me convence do meu pecado. E ele me leva ao arrependimento. Né? Ele vai me convencer, ele vai falar comigo, vai me exortar, vai permitir eu ser quebrantada para encontrar espaço para arrependimento. Mas e aí? Se quando nós falamos mal, blasfemamos contra o Espírito de Deus, quem vai nos poder, né, convencer do nosso pecado? Então, não há perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. Amém, pessoal? Aí diz assim... Se assim o faremos, quem irá nos convencer? Aí diz assim, a calúnia e a difamação é um ato que representa algo desonroso para com a outra parte, se enquadrando na honra objetiva, que está relacionada às qualidades de alguém, ou as injúrias, a honra subjetiva, que diz respeito à reputação. Então, nós temos dois tipos, né? De falta de respeito, que é uma difamação à honra do ser humano, que é a objetiva e a subjetiva. A objetiva, ela está relacionada às qualidades, né? As qualidades de alguém. E a honra subjetiva é aquela que está ligada à reputação de alguém. Entende? Então, o que é reputação? Reputação, pessoal, é aquilo que a pessoa ela constrói a respeito dela, ou que outras pessoas constroem a respeito dela.
Então, se você constrói uma reputação falsa para alguém, você está desonrando essa pessoa. Você está desonrando essa pessoa. Você denigre a imagem dessa pessoa. Então, reputação é aquilo que nós construímos ou que alguém constrói por nós. Tem muitas pessoas que elas se preocupam muito mais com a sua reputação do que propriamente com o seu caráter. Então, vamos deixar uma coisa aqui bem esclarecida, que reputação é aquilo que eu construo, né? Dia após dia, que eu vou, assim, a reputação eu posso construir em um dia. Eu posso passar uma imagem da minha pessoa para você, demonstrando que eu sou alguém que às vezes eu nem sou, entende? Então aquilo ali a pessoa pode construir uma reputação acerca dela. Só que caráter, a pessoa não constrói um dia, ela leva uma vida para construir, né? Aquele caráter dela ali, trabalhando no caráter dela, sendo modificado, porque na realidade, nós que somos cristãos, nós buscamos o caráter do Senhor Jesus. E você não alcança o caráter do Senhor Jesus de uma hora para outra. Então o caráter é algo que nós vamos construindo, e é algo definitivo, né? É o que realmente nós somos, é o que nós somos. A reputação é você dar uma imagem, né? Daquilo que você quer que a pessoa veja em você. Eu quero que ela veja que eu sou boazinha. Então eu vou fingir que eu sou boazinha e vou apresentar uma reputação que eu sou boazinha, que eu sou mansa. Eu vou mostrar que a minha reputação para ela, que eu sou trabalhadora. Então a pessoa constrói uma reputação. E outras pessoas também constroem a reputação de outras pessoas. Como assim? Quando, por exemplo, eu posso chegar para ela e eu apenas olho e começo a denigrir a imagem dela, falo a respeito dela coisas que ela não faz ou que ela não é, e eu construo uma falsa reputação acerca dela, do caráter dela, e aí todo mundo vai passar a conhecê-la pela reputação que eu construí para ela. Entende? E de repente, aquilo ali é uma difamação, é uma injúria, é uma blasfêmia. Por isso nós estamos falando sobre o amor, né? O respeito. Porque se eu a amo, se eu a respeito, então eu vou procurar não denigrir a imagem dela. Eu não vou denigrir a imagem dela. Se ela quer ser falsa na reputação dela, apresentar uma coisa que ela não é, isso aí é um problema dela. Isso é um problema dela, porque todos nós vamos prestar contas a Deus. Nós vamos prestar contas a Deus daquilo que realmente nós somos. Nós não vamos levar a nossa reputação para Deus. Nós vamos levar o nosso caráter. Nós vamos levar o nosso caráter para o Espírito Santo, diante de Deus. E lá não é a nossa reputação que vai ser julgada. O que vai ser julgado é o nosso caráter. É aquilo que você construiu uma vida inteira. Se verdadeiramente você foi sincero, você foi verdadeiro, você buscou o caráter do Senhor Jesus, a personalidade de Cristo, para si. Ao invés de você ficar preocupada com o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Por quê? Porque nós precisamos ter sinceridade. Nós precisamos ser sinceros naquilo que realmente nós somos. Errei. Falhei. Então, eu não vou ficar preocupada, o que ele vai achar de mim porque eu errei? Não, eu errei, eu sou um ser humano e erro. E aí? Mas o importante é a minha consciência diante do meu Deus. É o meu joelho no chão dobrado e eu buscar o arrependimento e o conserto. E não eu ficar preocupada e ficar me camuflando e me sujando mais ainda, tentando construir uma reputação da qual eu não tenho. Entende? Aí diz assim: todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado, né, de pecado eterno. Marcos 3, 29. Então, o pecado de blasfêmia ao Espírito Santo, não tem perdão, pessoal. Por quê? Porque é o que eu falei agora. A pessoa, ela denigre a imagem do Espírito Santo, construindo para o Espírito Santo uma reputação que o Espírito Santo não tem. Não tem. O Espírito Santo, o nome já fala, Espírito Santo. Então, Deus, ele tem os seus atributos, não tem?
Deus tem caráter, né? Deus, ele tem muitos atributos, acima de tudo porque ele é Deus, ele é nosso Pai. Então, como que eu vou falar mal do Espírito Santo e criar para o Espírito Santo uma reputação e chamar o Espírito Santo de mentiroso, por exemplo? Quando Jesus esteve na terra, o Senhor Jesus, né? Chamaram o Senhor Jesus até de Beelzebu. Chamaram o Senhor Jesus até de Beelzebu. Então, essa era a reputação dele? Construída pelos homens, sim. Mas o caráter dele, né? O caráter do Senhor Jesus era limpo, era puro. Então nós temos que vigiar muito acerca dessas coisas. Porque assim está o coração das pessoas agora, e daí para pior. Nós vamos encontrar muitas pessoas blasfemas. Fala mal um dos outros, levanta uma falsa reputação acerca dos outros, denigre a imagem dos outros, age com falta de respeito, e isso é desamor. A pessoa não tem o amor de Cristo. Entende? E nós temos que evitar, porque de todas as palavras que nós proferirmos, principalmente as frívolas, nós vamos prestar contas a Deus. Amém, pessoal?